E nós vamos conversar agora com Renata Miele, que é jornalista, coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. A Renata é a nova coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que será conduzido pela primeira vez em quase 28 anos de existência por uma mulher. Esse comitê é responsável, entre outras atribuições, por estabelecer diretrizes estratégicas que são relacionadas ao uso e o desenvolvimento da internet no país. Renata, muito bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Vamos começar falando contigo exatamente sobre esses desafios na tua gestão, sobre a coordenação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos e todas que acompanham aqui o Jornal da Rádio Brasil Atual. É um grande desafio para mim estar nesse lugar, neste momento histórico que nós estamos vivendo, onde os temas relacionados à internet ocupam parte importante da agenda de debate público na sociedade brasileira, né? Talvez nem mesmo quando o Marco Civil da Internet foi aprovado, esse debate tenha extrapolado de uma maneira tão ampla os setores diretamente envolvidos nas discussões específicas da internet, né? Hoje, o tema da regulação de plataformas, da regulação da internet, a discussão sobre os futuros, né? O futuro dos desafios digitais, o 5G, a questão da inteligência artificial, tudo isso está na boca do povo, né? E acho que o Comitê Gestor da Internet pode trazer uma grande contribuição para essas discussões, porque é um organismo, né, um conselho multissetorial. Essa é a grande, digamos, o grande arranjo, né, democrático do CGI, né? Ele contar com a presença de representantes do governo, de representantes da academia, representantes do terceiro setor e do setor empresarial, para discutirem de uma forma harmônica, né, a partir de cada ponto de vista setorial, a busca de consensos sobre as diretrizes para a internet no Brasil. Então, eu acho que o CGI tem um papel importante nesse momento e eu espero poder dar uma contribuição para contribuir com essa concertação de olhares para que a gente tenha aí uma internet mais democrática e acessível para todos, né? Inclusive, nesse momento que está sendo muito discutido, exatamente é o debate sobre a regulamentação dessas redes sociais, né? Está sendo tentado a construção de um marco regulatório para que a gente não sofra as consequências dessa terra sem lei que hoje se tornou essas redes, né? Com resultados que a gente pode acompanhar, inclusive, no dia 8 de janeiro, né, Renata? Sim, esse debate ganhou tração depois do 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro talvez tenha sido a gota que derramou o copo, como costuma dizer, né? No ditado popular. Sem dúvida nenhuma, o Brasil já vem discutindo mecanismos e propostas de regulação das plataformas já há alguns anos, particularmente desde 2020, quando começou a tramitação do projeto de lei que ficou batizado, conhecido como PL das Fake News, né, o projeto de lei de número 2630, cujo relator é o deputado Orlando Silva, e que foi sendo transformado ao longo da sua tramitação para ser um projeto de regulação, né, da prestação do serviço dessas plataformas, da operação dessas plataformas, né, um projeto que busca alinhar obrigações para que essas plataformas prestem contas do seu modelo de negócios, da forma como ela lida com o conteúdo para a sociedade. E agora a gente tem aí o 8 de janeiro, que trouxe outros ingredientes para essa discussão, e eu penso que é um debate bastante complexo, porque, como a reportagem anterior trouxe, lida aí com questões relacionadas a direitos fundamentais que são exercidos a partir do uso dessas redes, particularmente a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, é preciso compreendermos que essas grandes big techs hoje cumprem, né, assumem papéis
importantes de dar visibilidade maior a determinados conteúdos em detrimento de outros, né, sem qualquer transparência, a partir do investimento de altos recursos econômicos. Então, não é mais possível que essas plataformas não respondam em nenhuma medida pelo que ocorre no interior, né, na prestação dos seus serviços. E acho que o debate público que está sendo desenvolvido em torno desse tema vai encontrar um denominador comum para que a gente consiga equilibrar a responsabilidade necessária que essas empresas precisam ter com a preservação da liberdade de expressão, e o CGI vai contribuir com essa discussão. Nós anunciamos ontem a realização de um seminário para discutir regulação de plataformas, mais um, não é o primeiro, que é realizado pelo CGI. O ano passado foi realizado um seminário, uma oficina, que resultaram num documento com algumas diretrizes, mas agora, no dia 25 de abril, acontecerá um seminário em Brasília, que lança uma consulta pública para que a gente escute a sociedade sobre os temas envolvidos na discussão de regulação de plataformas. Eu espero que com isso o CGI possa dar alguma contribuição para esse debate que está se desenvolvendo no parlamento, no executivo e no judiciário, e que está aí sendo discutido pela sociedade, né? Renata, a internet, pela sua própria natureza, é muito dinâmica, mas eu queria ver com você como o Marco Civil da internet se coloca nessa discussão. Ele já está ficando superado? Como é que você avalia aquilo que foi debatido e foi aprovado pelo Congresso Brasileiro nessa nova realidade que a gente vive? Então, Rafael, eu acho que o parlamento, o executivo e a sociedade brasileira vão precisar compreender que a regulação dessas tecnologias, da internet e das tecnologias que surgem, né, a partir desse, né, novo fenômeno, né, que não é só comunicacional, mas que organiza boa parte da vida na sociedade contemporânea, ela se desenvolve muito rapidamente, e nós vamos estar sendo chamados constantemente a debater novas regulações, novas regulamentações sobre regras já definidas, novas abordagens regulatórias, portanto, para esse setor. Então, eu não acredito que tenha uma lei que vá resolver os nossos problemas e que vai ficar ali e a gente vai conseguir viver um bom tempo sem precisar discutir isso de novo. A tecnologia se desenvolve muito rapidamente. O Marco Civil da Internet completa 10 anos o ano que vem, né? Você veja, eu não acho que o Marco Civil esteja superado, porque ela foi uma lei construída de uma maneira muito perspicaz, nessa perspectiva de compreender o desenvolvimento da tecnologia. Ela é uma lei que preza por uma certa neutralidade tecnológica. O Marco Civil, ela discute direitos e deveres no uso da internet. Portanto, ela é uma lei bastante principiológica. O debate que se desenvolve hoje em torno da regulação das plataformas impacta alguns artigos do Marco Civil que estão em discussão hoje e que são, digamos assim, o nó da questão que nós temos, né? Particularmente o artigo 19, que trata da responsabilidade dos intermediários e que foi inclusive objeto de uma consulta pública do Supremo Tribunal Federal na semana passada. Essa é uma discussão que, na verdade, Rafael, já acompanha o debate sobre regulação de internet há alguns anos. Quando nós debatemos o Marco Civil lá, 12 anos, 11 anos atrás, antes da sua aprovação, o artigo 19 já era um artigo bastante polêmico. Devemos ou não responsabilizar intermediários, né, ou as empresas, né, os provedores de aplicação, né, pelos conteúdos que são produzidos por seus usuários. Esse é o cerne da discussão. Naquele momento se compreendeu que não era o caso de se responsabilizar, mas criou-se um regime no qual as plataformas podem fazer a moderação de conteúdo. Na verdade, não só podem, como devem em alguns casos, porque são milhões de conteúdos produzidos todos os dias, né, em cada uma dessas plataformas. A moderação desses conteúdos é automatizada, é impossível ser feita por pessoas, né? Então é necessário que se, digamos, limpe, né, a rede de conteúdos nocivos, de conteúdos que possam configurar
ataques e até crimes, né, como pedofilia, né, abuso de crianças e adolescentes. As plataformas já realizam esse tipo de moderação. O que o Marco Civil diz é que elas só se tornam responsáveis por um determinado conteúdo se, mediante ordem judicial, aquele conteúdo não for removido. Acho que esse regime funcionou bastante bem até agora. Nós vamos precisar aprimorar esse regime diante da complexidade do cenário de fluxo de conteúdos que se deu no interior dessas plataformas. Em 2014, quando o Marco Civil foi aprovado, o modelo de impulsionamento de conteúdos, de conteúdo patrocinado, de anúncios, estava apenas engatinhando dentro dessas grandes redes sociais. Hoje, para você ter um alcance, para você ter relevância, alcançar a visibilidade de um conteúdo, você precisa impulsionar esse conteúdo. Essa é a grande verdade. Então, será que quando a gente faz um pagamento à plataforma para que aquele conteúdo ganhe visibilidade, então a plataforma também está ganhando dinheiro com o conteúdo? Nessa relação, será que a plataforma não deveria ser responsável solidariamente por aquele conteúdo? Então, olha aí um aprimoramento que pode surgir do Marco Civil da internet. Então, para tentar, trazendo esse exemplo para tentar responder a sua pergunta, é que eu acho que essas legislações que são construídas, elas precisam ser, na medida do possível, o mais principiológicas possíveis, para que a gente não caia nessa armadilha de tentar regular um serviço especificamente que pode ficar obsoleto muito rapidamente, mas ao mesmo tempo nós vamos passar a conviver com discussões regulatórias sobre a internet de uma forma mais permanente, e acho que isso é natural em função da centralidade que essa nova tecnologia ocupa na vida da sociedade em função do seu rápido desenvolvimento. Então, eu penso que é possível, sim, que a gente faça ajustes no Marco Civil, isso não significa que ele está obsoleto, agora, esses ajustes, eles precisariam ser feitos de uma maneira cautelosa, com bastante debate, olhando de uma forma abrangente, para que os ajustes feitos mantenham digamos, o desenho original da lei, né? Que é uma lei que busca ter princípios para deveres e direitos na internet. E derivado do Marco Civil, nós vamos ter outras legislações, como essa de regulação das plataformas que nós estamos debatendo, mas também há o debate sobre regulação da inteligência artificial no Brasil, há outras discussões envolvendo regulações de aplicações na internet que seguem no país e que a gente precisa acompanhar. A gente está conversando com a Renata Miele, que é a nova coordenadora do Comitê Gestor de Internet no Brasil, comitê que pela primeira vez em 28 anos de existência será comandado por uma mulher. Renata, você historicamente é uma militante da democratização dos meios de comunicação. Agora você, à frente do Comitê Gestor da Internet, tem um outro desafio que é a democratização do acesso à internet. Como é que está essa situação? Que ficou muito evidente as diferenças, as desigualdades que existem no Brasil com relação ao acesso à internet. Os grandes meios urbanos têm uma boa conexão, inclusive com as diversas tecnologias que estão sendo lançadas, agora o 5G, né? Mas você tem outros lugares que nem ao acesso básico à internet ainda é possível. Como é que vocês também estão avaliando a possibilidade de levar a internet de qualidade para todo o Brasil? Então, Rafael, é importante dizer que as políticas de telecomunicações no Brasil são políticas que precisam ser impulsionadas, né? Como você mesmo trouxe, eu sou uma militante já, né, de muitos anos da luta pela democratização da comunicação. Acompanhei desde o primeiro momento todo o debate que se originou no primeiro governo Lula, se não me engano, sou ruim de datas, em torno do Programa Nacional de Banda Larga, né, do Plano Nacional de Banda Larga, de como a gente levar conectividade de qualidade para as casas, né, para os domicílios brasileiros. Então, assim, toda uma discussão que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos e que, infelizmente, chegou um determinado momento, nós tivemos uma paralisia, né, de políticas públicas, né, nessa perspectiva. O Comitê Gestor da Internet, Rafael, tem uma participação e uma ação bastante importante nesse debate de conectividade e de buscar
levar, né, a internet para mais pessoas. É a partir do o Comitê Gestor da Internet faz a gestão de uma política muito importante que são os pontos de trocas de tráfego, que diz respeito a como você compartilha, né, as grandes redes entre operadoras para que você possa otimizar a infraestrutura de internet existente no Brasil. Então isso é um trabalho, né, desenvolvido pelo CGI e muitas outras, né, iniciativas do CGI na área técnica, né, são importantes para contribuir com a discussão, com a formação do provimento de internet no Brasil. Mas acho que, paralelamente a isso, nós vamos ter que discutir agora, a partir do novo governo, né, quais os desafios que nós temos para garantir a ampliação da infraestrutura de telecomunicações na perspectiva de levar a internet, principalmente para comunidades isoladas, onde há dificuldades e barreiras, né, geográficas, né, para que você leve o sinal. Então, como a gente cria um sistema, né, de conectividade que seja complementar nas suas formas de tecnologia de acesso, não só cabos, mas também satélite, né? Então, eu acho que tem aí uma série de desafios e acho que há muitas discussões também do ponto de vista da formação de algumas comunidades. Eu acho que é possível a gente avançar no Brasil em algumas iniciativas que já são bastante bem-sucedidas em outros países, na construção de provedores comunitários em determinadas comunidades que não têm mais carentes, né? Então, portanto, você teria ali uma política pública de provimento da internet que é um pouco diferente daquela que é feita pelas empresas de telecomunicação. Então, eu acho que o Brasil é um país grande, de dimensões continentais, com muita diversidade cultural, regional, com grandes desafios geográficos, uma grande desigualdade econômica, infelizmente, que nós precisamos superar, e eu acho que o debate sobre a conexão da internet precisa partir dessa realidade, portanto, precisa ter soluções também criativas, diversas, para atender o conjunto da sociedade brasileira. Quero agradecer aqui a participação da Renata Miele, jornalista, coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e agora coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Pela primeira vez em 28 anos de existência, esse comitê será comandado por uma mulher e a gente deseja todo sucesso no teu trabalho, porque competência a gente sabe que você tem, Renata, e pode contar sempre aqui com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, para a gente poder levar as informações para a população brasileira. Eu que agradeço, Rafael, sempre ótimo estar aqui na TVT, um prazer estar aqui com o pessoal da Rádio Brasil Atual e um bom dia para todos e todas e contem conosco também, estamos aí para trabalhar por um Brasil melhor. Um abraço, conversamos com Renata Miele aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.